Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O nome é estranho, agravo de instrumento, pois saiba que esse recurso pode estar emperrando o andamento de sua ação trabalhista. Só em 2009, 3 em cada 4 processos recebidos pelo Tribunal Superior do Trabalho foram agravos de instrumento. Desde junho, porém, está em vigor uma polêmica lei que exige depósito prévio para quem quiser interpor esse recurso. Para tratar do assunto, está conosco o juiz do trabalho Daniel Natividade Rodrigues de Oliveira, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Ele atua na vara de Fraiburgo e é professor de Direito Processual do Trabalho no Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, o CESUSC. Juiz Daniel, é uma satisfação tê-lo conosco. Antes de mais nada, eu gostaria que o senhor explicasse de forma assim mais didática possível para que serve o agravo de instrumento e o que é um depósito recursal. Das decisões judiciais, a gente pode separar didaticamente os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças, as decisões finais, que vão analisar a discussão principal existente no processo. No que concerne às decisões interlocutórias, na eventual existência de um erro judiciário, o caminho para corrigi-lo é o agravo. No processo civil, com um cabimento um pouco mais amplo, com uma possibilidade de utilização um pouco maior do que no processo do trabalho. No processo do trabalho, é possível atacar esse tipo de decisão apenas se ela se vincular a trancamento de recurso. Certo. Dentro dos recursos trabalhistas, há a necessidade do preenchimento de determinados pressupostos de cabimento, cuja inexistência vai impedir a sua análise por parte do tribunal. Se o juiz da instância que proferir a decisão que está sendo recorrida, verificar a inexistência, a eventual inexistência de algum desses pressupostos, de algum desses requisitos, ele tem a possibilidade de trancar o segmento desse recurso. Certo. E para corrigir eventual erro judiciário na avaliação feita pelo juiz nesse momento, o recurso cabível é o agravo do instrumento. E o depósito recursal? O depósito recursal objetiva garantir o pagamento do valor que foi reconhecido pela decisão proferida, pela decisão que está sendo objeto de ataque via recurso. A finalidade do depósito recursal é apenas garantir o pagamento futuro da dívida. É um valor que fica retido numa conta judicial ou na conta do Fundo de Garantia do Trabalhador para ser utilizada no futuro se aquela decisão for confirmada. Se aquela decisão condenatória em pecúnia for confirmada, o valor do depósito recursal será utilizado para pagar aquela dívida. Se o recurso for provido e for reconhecida a inexistência de dívida, o depósito recursal vai ser levantado com os acréscimos que forem creditados pelo banco por parte do depositante. Ele vai ter acesso a esse numerário posteriormente. Juiz Daniel, nós falamos da abertura do programa na Lei 2.275. Pois bem, uma das justificativas que constavam no projeto de lei foi uma sugestão do próprio Tribunal Superior do Trabalho. A sugestão é que o agravo de instrumento ele vinha sendo usado de forma abusiva. E no entender do TST, segundo essa justificativa, com o único objetivo de retardar o andamento do processo. O senhor concorda com isso? Sem dúvida. A avaliação dos números indicados pelas estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho conduzem a essa conclusão sem sombra de dúvida. O senhor tem alguns números? Levantamentos de 2009 indicam que foram interpostos cerca de 142 mil agravos de instrumento, sendo providos apenas 5% desse número, cerca de 7 mil agravos. Há uma desproporção imensa entre a quantidade de recursos de revista interpostos, cerca de 40 mil, e de agravos interpostos, 140 mil. Mais de 3 vezes esse número. Essa desproporção mostra, e principalmente a verificação de que apenas 5% dos agravos são providos, indica que realmente esse recurso está sendo utilizado como uma maneira de protelar. E a intenção de protelar é uma decorrência quase que natural do próprio sistema.
a forma como a coisa está concebida permite ao empregador captar recursos com a sonegação de direitos trabalhistas. E quanto mais tempo ele levar para repor esse valor que ele deixa de pagar oportunamente, mais provavelmente menos provavelmente ele vai ter que ele vai poder deixar de gastar. Uma simples comparação em termos de percentual de juros indica isso. Se um empregador precisa de capital de giro para tocar o seu negócio, para ele é muito mais vantajoso deixar de pagar parte dos salários dos seus trabalhadores e correr o risco de pagar isso com um acréscimo de 1% ao mês, daí a X anos, do que captar esse dinheiro no mercado com juros de 6% ao mês, 6%, 10% ao mês. Claro. É um juros muito mais baratos. Então, para ele vai ser interessante sonegar direitos trabalhistas. E quanto mais tempo levar o processo para impor a ele efetiva satisfação dessa dívida, melhor vai ser, porque menos ele vai gastar se ele não tiver capital de giro. Então, para o empregador que viola a lei, para o empregador que tem a intenção de utilizar o processo do trabalho como um instrumento de protelação, a sistemática antiga, que valeu até junho, do agravo do instrumento, era extremamente vantajosa, porque ele podia interpor um recurso sem possibilidade de conhecimento por parte do TST, e, de qualquer forma, caberia, no não conhecimento daquele recurso, a interposição de outro recurso, que é o agravo do instrumento, certo. E enquanto esse outro recurso descabido estivesse tramitando, ele não seria instado a satisfazer de modo efetivo em pecúnia aquele valor que foi imposto pela condenação. Bem, rapidamente para nós encerrarmos esse bloco, está claro que um dos principais objetivos da Lei 12.275, a que nós nos referimos até agora, é impedir que o agravo de instrumentos seja usado para retardar o andamento do processo. A pergunta, mas a multa por litigância de má-fé, ela não serve, entre outras coisas, exatamente para isso? A multa por litigância de má-fé, ela se limita a 20% do valor em discussão no processo, é o primeiro problema, a primeira questão envolvida aí, e ela não resolve a questão que é parcialmente resolvida com o depósito recursal. São objetivos diferentes. O depósito recursal serve para garantir o pagamento da dívida existente. Sim. Pode ser que essa dívida seja o valor reconhecido na sentença e até os 20% da litigância de má-fé pela utilização do recurso procrastinatório, como uma das hipóteses de penalização do litigante pela utilização desse meio protelatório, né? Então, finalidades diversas. Litigância de má-fé pela utilização do recurso procrastinatório não impede a necessidade do depósito recursal prévio. O objetivo do depósito recursal é garantir o pagamento da dívida. Pode ser, inclusive, dessa dívida acrescido daquela multa. Uma situação não exclui a outra. São situações distintas, são tratamentos diferenciados que o legislador conferiu à situação. Bem, eu acho que ficou claro. Juiz Daniel, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um instante.